Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para fazer mais uma revisãozinha, né, sobre os fungos. Lembrando que essa revisão é para a atividade avaliativa do dia 10 de agosto, beleza? Então se liga aí que está na hora da revisão. Pessoal, então ó, relembrando sobre fungos, tá? Vamos fazer uma recapituladinha básica aqui rápida. Reino dos Reino fungi pertence ao domínio Eukarya, tá? Domínio Eukarya, nós só temos três domínios: o domínio bactéria, o domínio Archaea, que também é um tipo de bactéria, e o domínio Eukarya. Então, se o fungo não é bactéria, é do domínio Eukarya, certo? Se é do domínio Eukarya, ele é eucarionte, certo? Quem pertence ao domínio Archaea e ao domínio bactéria é procarionte, certo? Então, na prova lá, fungo é eucarionte ou procarionte? Quem responder procarionte leva uma puxão de orelha, certo? Então, vamos lá. Fungo, reino fungi, domínio Eukarya. Tipo de célula, né? Quanto ao tipo celular, ele é, né, procarionte ou eucarionte? Eucarionte, tá? Quanto ao número de células que um fungo tem, ele pode ser unicelular, leveduras, ou pluricelular, mofos, bolores e cogumelos, tá? Vamos ver se a gente relembra tudo. Certo? O fungo tem uma estrutura especial em torno da célula, tá? Que é uma parede celular igual planta, tá? A planta também tem parede celular. A diferença é que as células de uma planta, ela tem a parede celular constituída de celulose, que é esse material que a gente faz papel, que é um tipo de açúcar, tá? A quitina, no caso dos fungos, também é um tipo de açúcar, mas é chamado de quitina, tá? E que forma a parede celular do fungo, então, tá? O fungo também tem uma outra peculiaridade que lembra uma planta. Porque o fungo pluricelular, ele tem um corpo de frutificação, que é a parte reprodutiva do fungo, tá? Que lembra uma planta, uma árvore, tá? E tem o micélio, que são o conjunto das hifas, que lembram raízes, tá? Então ele tem essa semelhança, analogia com uma, uma planta, tá? Por outro lado, ele lembra um animal, por quê? Porque ele não faz fotossíntese, ele precisa se alimentar de alguma coisa, certo? Então, para ele viver, né, a gente vai classificar ele quanto ao tipo de vida dele. Nós temos os fungos que são de vida livre, certo? Que são chamados de saprófagos ou decompositores. Eles decompõem matéria orgânica, beleza? Tá? Morta, certo? Decompõe matéria orgânica morta. E temos os parasitas, né? Os fungos que são parasitas, que vivem, dependem de outros organismos. Pode ser plantas ou pode ser animais, tá? Então temos os fungos de plantas, tá? E temos os fungos que, que se alimentam que vivem parasitando animais. Exemplo de fungo de animal é a candidíase, né? A cândida, ou a micose, certo? Dois exemplos aí, certo? E um exemplo aí de fungo de planta pode colocar lá a ferrugem do café, tá? Eles vivem em ambiente quente e úmido, tá? Rico em matéria orgânica. Eles podem viver isolados ou viver em colônias, tá? Um aqui, um ali, um lá, ou todo mundo junto em colônia, tá? Eles podem fazer associações mutualísticas, certo? Viver em grupinhos, tá? Um exemplo são as micorrizas, que são grupinhos, né, que fazem, que se juntam lá nas raízes das plantas lá, certo? Eles juntam na raiz das plantas, ajudam as plantas a absorver nutrientes, tá? Ou então os líquens, que são associações entre fungos e algas que vivem nas plantas, tá? Nas árvores, aquelas podem ser de várias cores, inclusive, tá? Normalmente a nossa região aqui ela é mais acinzentada.
Se você está num lugar bem quente, bem uma floresta tropical, quente, úmida, que o ambiente é muito limpo, não tem poluição, você vai achar fungos de cor avermelhadas, muito bonitos, fungos, líquens, tá? Que são associações entre fungos e algas, certo? Lá nos troncos das árvores. Reparem nas árvores que vocês vão ver lá, os líquens, certo? Na aula presencial, normalmente eu levo na sala, né? Vocês perderam, tá? O ano que vem vocês me cobrem que eu levo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Tá? Essas associações que eu falei, né, das micorrizas e dos líquens, também são chamadas de associações mutualísticas ou também de simbiose. Beleza? Tá? Vamos para frente. Relembrar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Quanto a isso aqui, quanto à nutrição, eles podem ser heterótrofos, né, que são os saprófagos ou decompositores, né? Tá. Eles são. Não, todos eles. Opa, perdão, pessoal. Todos eles são heterótrofos. Tá? Aí fala que são autótrofos, não. Todos eles são heterótrofos, certo? Que, né? Aí eles, tanto os saprófagos, decompositores, quanto os parasitas são heterótrofos, certo? Quanto à nutrição, eles são heterótrofos. Quanto à respiração, eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, tá? Calma. Vamos lá. Aeróbicos depende de ar, depende de oxigênio, certo? Igual a gente, tá? Experimenta ficar sem respirar. Não dá. Eles também têm os fungos que precisam de oxigênio, tá? E tem uns carinhas legais que são anaeróbicos facultativos. O que quer dizer isso? Esse A de negação aí, anaeróbicos. Ele não precisa de oxigênio, tá? E se tiver oxigênio, beleza. Se não tiver, beleza também. Tá? Então, ele é anaeróbico facultativo. Ele pode viver em ambiente com ou sem oxigênio, igual a alguns tipos de bactérias também. Tá beleza? Tá? Quanto à reprodução, pessoal, os fungos podem fazer reprodução assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada, ela gera descendentes idênticos, tá? Idênticos. Pode ser por fragmentação, você corta um pedacinho do micélio, tá? Das hifas, e aquela hifa cresce e forma um novo funguinho, certo? Ou fragmenta, forma outro. Ou por brotamento. No caso das leveduras é por brotamento. Tá lá uma levedura, brota outra levedura, brota outra e vai fazendo clones de si mesmo, tá? Então, é uma facilidade para reproduzir que eles têm. Por outro lado, não é muito legal porque não gera diversidade biológica, tá? Não gera tanta diversidade, então não é uma coisa legal, tá? Os carinhas que fazem reprodução assexuada, você produz um fungicida que é capaz de matá-lo, né? Se mata hoje, vai matar amanhã, vai matar depois de amanhã, vai continuar daqui 100 anos, vai estar matando. Os carinhas que fazem reprodução assexuada, eles sofrem mutações genéticas e com essas mutações genéticas eles vão se tornando fugiu a palavra, vem palavra, vem palavra, fugiu a palavra, eles vão se tornando, oh meu Deus, o fungicida não veio a palavra, meu Deus. O fungicida não vai afetá-los mais. Por quê? Porque eles sofreram uma mutação genética, tá? Então, mutação genética ou alteração do próprio DNA, porque igual um ser, vamos comparar o ser humano, pessoal, tá? O ser humano ele se reproduz com pessoas diferentes, né? Cada ser humaninho vai nascendo com uma qualidade diferente, com características diferentes, né? Mesma coisa, o fungo, se ele fazer reprodução sexuada, cada funguinho que vai nascendo com características novas e de repente ele se torna
ele se torna resistente. Oh, veio a palavra, certo? O fungo vai ganhando resistência a um determinado fungicida que não consegue mais matá-lo. Por quê? Porque ele ganhou características novas, tá? Então, essa é uma coisa legal da reprodução sexuada que ocorre com alguns fungos, tá? Beleza? Então, quanto à reprodução, os fungos podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. Beleza? Sexuada ele faz sozinho, por brotamento ou por fragmentação, e a sexuada depende de um outro funguinho para fazer a fecundação, tá? E nascer um novo ser com características de dois seres diferentes. Beleza? Quanto à forma, pessoal, vai aparecer uns nomes meio estrambólicos. O que sempre aparece? Na ciência sempre tem uns nomes estrambólicos. Mas, vamos lá, vamos tentar guardar lá. Quanto à forma, eles são classificados em quitridiomicetos, que são filamentosos e vivem na água. Esse é o único carinha que a gente achou até agora que vive na água, certo? Aí temos os zigomicetos, que são os mofos, tá? Os basidiomicetos, que são os cogumelos, e os ascomicetos, que são as leveduras. Tem que gravar isso aí, pessoal. Tem que gravar. Então vamos lá. Quitridiomicetos, filamentosos e aquáticos, tá? Zigomicetos, os mofos. Basidiomicetos, os cogumelos. E ascomicetos, as leveduras. Belezeira? Certo? Vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Pessoal, aí ó, quanto às doenças que eu falei na aula passada, né, que tem vamos dizer assim, essa questão aí de causar prejuízos à saúde humana, vamos dizer assim, os fungos. Se a gente colocar na balança, o fungo vai fazer muito mais bem do que mal, né? Os fungos têm sua importância, tá? Tem suas importâncias, tá? Porém, né, tem o caso dos fungos que fazem mal à nossa saúde, causa doenças, tanto a nós, né, seres humanos, quanto aos nossos animais, às nossas plantas, tá? Então eles acabam acarretando alguns prejuízos econômicos, tá? Se tiver na prova alguma pergunta nesse sentido, tentem lembrar disso, tá? Por que um fungo cite uma característica positiva do fungo? Ah, faz decomposição, ele decompõe a matéria orgânica, recicla, né? Cite um ponto negativo do fungo, ele causa doenças, tá? Então, beleza? Outro ponto positivo do fungo também, faz fermentação, estava esquecendo, tá? A gente usa ele lá no pão, usa para fazer bebidas alcoólicas, é usado o fungo para fazer fermentação, tá? Fazer aquela fermentação, a principal lá do pão, tá? Usando fermento biológico, beleza? Também o fungo foi muito importante, pessoal, ainda é importante na produção de medicamentos. Medicamentos, sim. Então, lá, eu já contei essa história, devo ter contado umas 1000 vezes essa história, mas não me lembro se eu contei para vocês, então vou contar, tá? Então, se eu já contei, ouçam de novo aí. Então, lá na década de 40, de 1940 e algumas bolinhas, tá? Existia um cientista, né? Um Alexander Fleming. Aí ele Fleming, tá? Alexander Fleming. Ele estava fazendo uma pesquisa, tá? Uma pesquisa utilizando bactérias, tá? Utilizando bactérias. Aí tem uma placa, as plaquinhas de Petri, né? Igual tem no laboratório nosso da escola, as plaquinhas de Petri, né? Lá com bactérias, ele lá fazendo lá, colocar o meio de cultura, né? Que é alguma substância lá para as bactérias se desenvolverem lá dentro daquele meio de cultura.
com o microscópio lá, observando a bactéria aqui, né? Fazendo o trabalho dele, de pesquisa. E ele foi um pouco descuidado, né? Deixou lá, esqueceu de lavar a placa de PET lá com meio de cultura cheio de bactérias, saiu, foi embora, final de semana, ficou uns dias fora, quando voltou, falou, nossa, tudo sujo, vou lavar isso aqui, nossa, que situação, cheio de bolor. Mas juntou bolor por causa da substância, o meio de cultura é meio adocicado e coisa e tal, o fungo foi lá para decompor. Sabe o que aconteceu? Ele notou que tinha juntado bolor e em volta do bolor as bactérias não cresceram. Ficou um espaço vazio sem bactéria nenhuma onde tinha bolor. E onde não tinha bolor tinha bactéria. Onde tinha bolor tinha um espaço, como fosse um anel, um espaço vazio sem bactéria. Ele falou, mas o que aconteceu aqui? Por que as bactérias não tomaram conta de tudo? E onde juntou fungo não tem bactéria. Aí ele descobriu que esses fungos, né, da família dos penicilliums, né, eles produziam uma substância química, né, que inibia o crescimento das bactérias. Mas o que interessa isso, professor? Sabe o que interessa? Mais dois estudiosos, alguns anos depois, conseguiram produzir em laboratório sinteticamente, né? A mesma substância que os fungos produziam, que era capazes de inibir, de matar as bactérias. Né? É um bactericida, né? Popularmente chamado como antibiótico. Tá vendo? Tá vendo? Então, fungo da família dos penicillium produzindo um antibiótico, a penicilina, que até pouco tempo atrás era usado, muito usado, né, para combater as bactérias. Ah, você tem uma infecção, você está com febre alta, você está cheio de bactérias tomando conta do seu corpo aí, você está doente, aplica um antibiótico, a penicilina, na veia. Pronto, mata as bactérias, você volta a retornar à saúde, tá? Então, hoje em dia nós tomamos amoxicilina, tomamos outros tipos de antibióticos, sabe por quê? Porque muitos fungos fazem reprodução sexuada, ganharam uma certa resistência à penicilina, nós desenvolvemos um outro antibiótico capaz de matar fungos, mas, né, com base na penicilina que deve ter ficado aí por uns 40 anos sendo usadas sistematicamente para combater bactérias, tá? Eu falei fungo agora para combater bactérias, beleza? Aí, esses caras, é óbvio, né, foram premiados com o Prêmio Nobel da Medicina, né? Por quê? Era década de 40, como eu falei para vocês. Aí o que aconteceu nessa época? A Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial acontecia aquelas explosões, aqueles mísseis, aquelas balas, aquele monte de gente sendo atingida, né? Sendo perdendo pernas, perdendo braços, né? Cortes terríveis. Aí aquilo entra a bactéria, a pessoa fez um corte na pele e entra a bactéria, né? Aí as pessoas poderiam ter morrido muito mais gente se não fosse a penicilina descoberta pelo Alexander. Beleza? Aí uma historinha para vocês aí, beleza? Então, os fungos também têm essa importância econômica, tá? Foi pelos fungos, né? Por um acaso, mas com muita importância, que o Alexander descobriu que os fungos da família Penicillium poderiam produzir substâncias que seriam capazes de matar bactérias. Olha que legal, tá? Então, as principais doenças, então, que causam no ser humano são as micoses e a candidíase. Coloca duas doenças aí para a prova, tá ótimo, tá? Candidíase ocorre nos genitais, tanto masculino quanto feminino, e na boca, nos os sapinhos, chamados sapinhos, beleza? Aí temos também as micoses que afetam a virilha, manchas por todo o corpo, na cabeça, no couro cabeludo, né, na sola do pé, lá nos vãozinhos dos dedos, tá? São micoses também, causada pelos fungos, beleza? Nas unhas, tá?
Fungo, como já disse antes, fungo parasita de plantas. E vocês colocam lá a ferrugem do café, tá ótimo. Ferrugem da soja, tá? É, maravilha, pessoal. Então, sobre fungo, seria mais ou menos isso aí, tá? Beleza? Então, aguardo vocês na live nossa de sexta-feira. A gente vai estar fazendo uma nova recapitulada, né, nesse assunto, porque segunda-feira, dia 10 de agosto, temos atividade avaliativa de 2 pontos justamente sobre fungos, tá? Um forte abraço e até lá.